Queridos irmãos e irmãs, esta sexta-feira vamos rezar o Evangelho de Marcos, capítulo 3, os versículos de 13 a 19. Trecho muito breve, mas cheio de conteúdo, de uma experiência profunda de Deus e também nos ajuda a compreender a nossa própria vocação, porque trata-se exatamente do momento em que Jesus sobe a montanha e vai escolher aqueles que serão os 12, o grupo mais seleto para conviver com Ele, para aprender dele o que é esse segmento de fazer a vontade do Pai, de encarnar-se no mundo, de ser solidário e compassivo com aqueles que sofrem. A cena é descrita em Marcos de uma forma muito breve, mas cheia de uma simbologia. Quando aparece no Evangelho que Jesus subiu ao monte, isso aponta para a dimensão da transcendência, desse desejo de comunicar-se mais intimamente com o Pai. E nos momentos decisivos, em que ele tem que tomar uma decisão importante, ele sobe a montanha para rezar. Portanto, isto mostra que a escolha dos 12 não é uma escolha baseada naquilo que seria os dons humanos de comparar um com o outro e daí escolher os melhores. É todo um outro modo de escolher que está aqui em jogo. E o Evangelho diz simplesmente: Jesus subiu ao monte e chamou a si os que ele quis. Os que ele quis. Portanto, nós também, quando somos chamados por Jesus para desempenhar a nossa missão na igreja, seja ela qual for, em qualquer estado de vida que formos chamados, nós não somos chamados porque somos os melhores, porque somos aqueles mais perfeitos, nada disso. E é muito interessante ouvir o nome dos 12 que Jesus escolheu, porque dentre esses 12 havia pessoas de uma reputação muito suspeita. Ele não escolheu os 12 melhores que existiam naquela época. E isso mostra exatamente a benevolência de Deus, que acredita mesmo num substrato humano pobre ou duvidoso. Por exemplo, basta lembrar que Jesus escolheu Judas, que depois o trairia. Escolheu Pedro, que o negou 3 vezes. E outros que discutiam entre si qual deles era o maior. Portanto, não foram escolhidos em virtude dos seus méritos. Que isso fique muito claro para todos nós. É o amor, é a vontade de Jesus de que eles se tornassem seus companheiros. E o Evangelho diz: então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Isso que aqui aparece, para que ficassem com ele, nós podemos também traduzir para que fossem seus companheiros. Eu digo isso porque, como jesuíta, a minha ordem religiosa, o nome dado por Inácio e aprovado pela Igreja é Companhia de Jesus. Porque Inácio queria que todos nós fôssemos companheiros de Jesus.
para serem seus companheiros. Portanto, a finalidade primeira é uma finalidade para que pudéssemos conviver, pudéssemos estar próximos, conhecê-lo intimamente. Depois sim vem o ser enviado e o receber o poder para expulsar os demônios e pregar a boa nova. Mas o mais importante aqui é: nós fomos escolhidos por puro amor. E isso deve despertar em cada um de nós uma enorme gratidão por sermos chamados. E ao ouvir o nome desses 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Portanto, pensemos, irmãos e irmãs, as pessoas que fazem parte também da nossa igreja, o grupo com o qual nós convivemos. Talvez neste grupo nem todos sejam bons, perfeitos, mas se foram chamados pelo Senhor, temos que acreditar, temos que incentivar, temos que buscar apoiar aqueles que estão à frente da nossa igreja. Rezemos hoje de modo especial pelo Papa Francisco, por todos que têm um encargo de governo dentro da igreja, para que possam viver dessa familiaridade com Jesus e aí descobrir o segredo de uma vida voltada para os mais pobres, na compaixão e na solidariedade. Com muita gratidão, rezemos nesse dia o nosso chamado e acolhamos aqueles que Jesus quis chamar junto conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.